Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão RBC, seu programa que fala muito de política e agora mais do que nunca, né? 2020, ano de eleições municipais, e aqui vamos receber personalidades, pessoas envolvidas com a política, pré-candidatos, para deixar você a par de tudo que cerca as eleições deste ano. E hoje o meu convidado é Erivelto Vela, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba. Está aqui para bater um papo comigo. Vela, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Eu que fico agradecido. Ano de eleição 2020, ano de eleição municipal, eu imagino que é um ano diferente, porque nós tivemos 2018, o ano de eleição presidencial, o ano para eleição para governador, deputado, que envolve o país inteiro. Mas a eleição municipal é diferente, porque ela é raiz, a gente encontra com os candidatos nas ruas. Você pensa dessa maneira também? Sim, é uma eleição romântica, uma eleição mais charmosa, porque frequentemente você encontra os pré-candidatos, os candidatos aqui na cidade, no bairro, no trabalho, e é um negócio bacana, porque durante o ano, cada um com a sua posição, cada um com o seu pensamento, chega no período eleitoral e agora eleições municipais, cada um vai para um canto, tem as divergências políticas, mas eu espero que o respeito em 2020 realmente prevaleça, né? Que as eleições municipais realmente sejam um divisor de água, mas o respeito mútuo entre os candidatos devem prevalecer. Você foi candidato na última eleição para deputado? Fui candidato para deputado estadual, tive 8.242 votos. É bom isso ou não? Bom. Eu esperava mais, realmente, né, ser eleito, o intuito era esse, mas eu sabia de toda a dificuldade, do efeito Jair Bolsonaro, do presidente Lula preso, enfim. Em Pindamonhangaba eu tive aproximadamente 6 mil votos com todo o cenário negativo e saí muito feliz do resultado. E isso deu para sentir que o carinho que as pessoas têm conosco realmente foi viável. Tinha sido sua primeira participação? Foi a primeira com o meu nome. Tá. Em 2012 eu fui candidato a vice-prefeito, eu fui junto com o Carlinhos Cazé, candidato a vice-prefeito em 2012, e agora em 2018 o meu nome realmente estava na urna. 2020, seu nome pode estar na urna de novo ou não? É um pré-candidato, você é do PT? Sou do PT. Tá. Como é que está a situação? Olha, o PT fez toda uma reestruturação agora, no final do ano passado. O presidente é o Diego Costa, no qual mando aqui um abraço, né, fez uma formulação, está com um diretório novo, são aproximadamente 40 pessoas que compõem o diretório. O diretório do PT ele é muito democrático em relação a mulheres, jovens, negros, e o diretório está realmente se organizando para que o meu nome esteja à disposição do partido, à disposição de Pindamonhangaba, como pré-candidato a prefeito em 2012. A gente está construindo, a gente está conversando muito, né, para realmente 2020 agora o Vela realmente seja o candidato do Partido dos Trabalhadores e de Pindamonhangaba. Você falou dessa questão raiz, né, que é a eleição municipal, que você encontra os adversários nas ruas. Como é que é isso? Você sair para o mercado municipal, por exemplo, e encontrar um adversário de urna. Como é que sai de uma situação como essa? Como é que fica? Reinaldo, eu costumo dizer, todo sábado é sagrado, né? Estou lá no mercado, comendo meu pastel, meu caldo de cana, conversando com as pessoas, e isso eu faço há longos 6 anos. E agora, durante 2018, 2019, estava calmo, estava tranquilo, eu não acompanhei, não vi muitos pré-candidatos, mas agora eu tenho certeza que em 2020 os pré-candidatos vão estar realmente andando, vão estar frequentando o mercado municipal, a feira livre, o centro de Pindamonhangaba, né, para poder ser visto, para poder conversar, para poder também entender. É ali que você ouve a reivindicação do morador, dá para tirar proveito desse bate-papo de rua? Dá. O mercado municipal, né, por ser localizado na região central de Pindamonhangaba, dos 4 cantos da cidade, vem todo sábado ali para a feira, e ali a gente conversa com pessoas de todos os cantos. E realmente a gente conhece, a gente conversa, a gente realmente sente as necessidades aí que a população, que os moradores de Pindamonhangaba têm, ouvindo, acompanhando e ficando ali no mercado municipal. É um dos meios que a gente realmente consegue entender a necessidade aqui dos moradores de Pinda. Uma caminhada grande, né? Porque, principalmente para vereador, você falou que tem 40 pessoas que estão aí nessa reorganização do partido em Pindamonhangaba.
E aí vocês vão chegar a um determinado número de candidatos a vereador, que esse ano não tem mais coligação para vereador. Para prefeito sim, mas para vereador não. O que isso muda? Porque você tem que ter uma chapa forte para concorrer, para fazer o seu vereador. É uma situação ímpar. O PT realmente tem se organizado. Muitas pessoas têm se filiado ao partido via internet, entram lá no site oficial do partido e faz a filiação, aí depois vem o nome para o presidente do partido, no caso no diretório municipal, autorizar, e muitos filiaram ao PT. E muitos têm nos procurado para querer ser candidato. E a gente sabe que tem um limite, são 17 pessoas, né, com o percentual lá para mulheres, né, que tem a regra estabelecida. E o PT vai fazer essa discussão, né? A gente tem a preocupação, sim, de fazer uma discussão democrática, não deixar ninguém de fora, mas a gente tem certeza que, como o partido é muito organizado, a gente vai conseguir montar um time para tentar realmente em 2020 agora, nas eleições municipais, eleger e quem sabe 2 vereadores na chapa do PT. No caso de prefeito, existe a possibilidade de coligação. Isso o partido já está pensando, já está costurando em Pindamonhangaba ou ainda não? É cedo? Tem conversa, tem conversa com vários partidos, tem partidos que têm aí conversado conosco, sabe da importância, do tamanho que é o Partido dos Trabalhadores, da importância que o processo eleitoral em si, os 45 dias ali que estabelece até as eleições, a importância que é um debate, a importância que é realmente a estrutura que o PT tem hoje, e a gente tem feito aí muitas conversas com partidos aí, parceiros, partidos aí que realmente têm a mesma filosofia para a gente poder chegar mais forte em 2020. De acordo com a regra eleitoral, você tem que sair do sindicato ou continua como presidente, pode continuar como presidente durante um período de campanha? Em 2018 eu me afastei, né, eu me licenciei e o vice automaticamente assumiu a candidatura e creio eu que no período eleitoral a gente já vai ter feito o processo eleitoral no sindicato, não estarei mais na presidência, também eu tenho esse respeito democraticamente onde a gente deve fazer realmente o revezamento, não estarei mais na presidência, vou, se Deus quiser, né, se tudo encaminhar como a gente tem feito o trabalho, continuar na diretoria, mas não mais como presidente. Daí eu tenho que afastar no período conforme todos os adversários vão afastar. O Vela vai ter que virar a chave, né, de sindicato dos metalúrgicos para uma cidade, né? É isso que a gente vai querer saber daqui a pouco, né? Porque tem essa diferença, né? O seu dia a dia com os metalúrgicos negociação com os patrões de uma maneira, e depois você pode, de repente, se ver à frente de uma administração pública, de uma cidade, uma coisa que imagino que vai ser muito maior, bem diferente, bem maior. A gente vai querer saber como você está se preparando para esse momento, né? Então é o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, daqui a pouquinho a gente retoma esse bate-papo com Erivelto Vela, o nosso convidado de hoje no Conexão RVC. Nós voltamos já já. De volta com Conexão RVC, seu programa que fala muito de política e agora, mais do que nunca, né? Ano de eleição municipal, em outubro, vamos às urnas, eleger os prefeitos, vereadores, então a sua participação é sempre importante, inclusive atento, né, às informações que a gente leva até você com os nossos convidados. Hoje estou recebendo Erivelto Vela, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, pré-candidato a prefeito pelo PT de Pindamonhangaba, foi candidato a deputado nas últimas eleições. Vela, é o seguinte, eu deixei uma questão aí pendente antes de chamar o intervalo, que é você virar a chavinha, né, Sindicato dos Metalúrgicos, para conversar com toda a população de uma cidade. Como é que faz isso? Porque você tem o seu discurso hoje para aquele público, né? O público-alvo são os metalúrgicos, familiares, enfim. E agora uma cidade inteira. Como é que você vai virar essa chavinha, fazer esse trabalho? Legal, boa oportunidade, Reinaldo. A minha trajetória no sindicato, ela já perdura 10 anos, e 10 anos a gente representa 7 mil metalúrgicos diretamente, que são
aí os números de trabalhadores metalúrgicos de Pinda. Aí quando você transfere a responsabilidade para a família, em torno de 25, 30 mil pessoas. É maior do que muitas cidades aí no nosso Vale do Paraíba. E eu tenho certeza que junto com a diretoria, eu quanto sindicato, e o sindicato realmente é diferente, é um discurso mais duro, é uma negociação ali direta com uma empresa daqui, outra de lá, e realmente é diferente. Mas a responsabilidade, eu creio que é a mesma, porque é muitas pessoas envolvidas. E agora a gente vira a chavinha e olha Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, 170 mil habitantes, é muito grande, mas eu tenho certeza que a formação acadêmica, a experiência que eu tive ali no sindicato, a experiência que eu estou tendo agora fazendo gestão pública, me aperfeiçoando ainda mais em relação à máquina, vai contribuir, vai fortalecer e vai realmente ser muito, mas muito útil caso em 2020, em outubro, a gente consiga aí o êxito. Mas o que é interessante é uma política adotada no movimento sindical é sempre ouvir os trabalhadores. Ouvir, chamar o trabalhador para o sindicato, ir até os trabalhadores, no caso até a porta das empresas, conversar com os trabalhadores, entender o que eles necessitam, o que eles reivindicam. Aí a gente vira um órgão negociador representante dos trabalhadores. Eu creio que na gestão pública, totalmente diferente do movimento sindical, eu tenho total ciência disso, mas a gente precisa ouvir a população, trazer a população até a prefeitura, ir até o encontro da população nos bairros, nos centros comunitários, conversar com a população para assim a gente entender. E a demanda, as reivindicações passadas para a gente consegue realmente realizar, executar e fazer um bem-estar da população realmente ouvindo. Eu creio que deve ouvir. Ouve muito as pessoas falarem, isso em todos os lugares, todos os cantos, né? Olha, o candidato só vem aqui na época da eleição, né? Como é que é? Mas dá para trabalhar assim junto com a população os 4 anos ou não? Ou você tem que ficar no gabinete? Porque às vezes o prefeito também tem que estar lá dentro do gabinete, tem que ter suas reuniões, tem as suas viagens, enfim, né? E existe essa possibilidade de estar sim na rua, fazer uma agenda de que você esteja próximo para não cair nessa coisa, né? Só vem em ano de eleição. Olha, e eu sofri muito em 2018, quando eu andava nos bairros para fazer a campanha. Ah, agora você apareceu aqui, né, ano de eleição. E eu falava para as pessoas, é o meu primeiro ano, nunca tive a oportunidade de ser candidato. Mas eu creio que o Executivo ele tem uma gestão muito ampla, muito forte, com o número de secretários, de diretores. Dá para fazer agenda assim, dá para ir conversar, dá para ir até o bairro, até a comunidade, até o centro comunitário, até o hospital, dá para fazer essa conversa, porque tem as demandas que devem ser feitas no gabinete, isso é óbvio, as reuniões, as tarefas aí cotidianas do prefeito, mas dá para ouvir. Eu creio que não tem que ter medo da população. Muitas vezes tem que dizer não. O não é duro de ouvir, é duro de falar, é duro de você chegar em um centro comunitário, em uma região e falar não para a população. Mas eu tenho certeza que o não verdadeiro realmente vai surtir um efeito positivo na frente. Eu vejo muitas pessoas com medo de gente, com medo de conversar com o povo, com medo de enfrentar a população. Na verdade, não está enfrentando, está atendendo, está entendendo e está realmente sabendo o que a população está necessitando, mas dá para fazer uma agenda assim. Eu ouvi também algumas pessoas comentando, aí já falando um pouco sobre a sua pré-candidatura, a Alvela vai usar muito os acordos que ele fez no sindicato, né, que chegou a dar milhões de reais em acordos, enfim, na campanha eleitoral. Isso é um chamariz também, você vai utilizar, eu queria que você explicasse de fato o que foram esses acordos, né, que chegaram a números positivos, que tem cidade da região que não tem isso de orçamento, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Importante, desde 2017, as negociações que a direção do sindicato tem feito aí perante as empresas, chegamos ao acumulado de aproximadamente 100 milhões de reais. 100 milhões de reais foram investidos em negociações baseadas em processo trabalhista, em abonos, em aumentos e mantivemos também percentuais de PLR, né? Teve muitos acordos que o sindicato fez, chegando no montante de 100 milhões de reais em 3 anos. 3 anos, 100 milhões de reais. E todas as oportunidades, Reinaldo, a gente pede para as pessoas utilizarem do recurso na cidade.
utilizarem aqui na nossa cidade, aqui no mínimo na nossa região, para valorizar o emprego, para fazer com que a economia cresça. E foi realmente muito importante a gente poder, durante esse período que eu estive à frente do sindicato, conseguir valores aí significativos que eu tenho certeza que contribuímos sim, contribuímos e muito com o desenvolvimento de Pindamonhangaba. E não foi só isso, foi também aí a valorização do emprego. Eu vejo que o emprego hoje é um mal, é um drama que realmente afeta as cidades e a gente tem feito muito acordo para preservar emprego. Recentemente, agora, a Novelis e a Gerdau, elas anunciaram uma expansão, a Novelis já está em todo vapor e vieram muitos trabalhadores de outros estados. A gente interviu, fomos até ali a empresa Novelis, questionamos, pedimos, exigimos, de certa forma, para que contratassem pessoas de Pinda. Tá. E assim fez. Esse número está equilibrado de pessoas que saem da indústria, os que chegam, né, as contratações, demissões, tem um certo equilíbrio em Pinda ou não? Não, eu creio que Pindamonhangaba, pelo número do CAGED, ainda está num saldo muito bom perante o Estado, perante o Brasil, devido a investimentos, devido a contratações de algumas empresas que chegaram até Pindamonhangaba recentemente, mas tem um saldo ainda com uma expectativa de um futuro próximo ele se tornasse negativo. Por quê? Com a aplicação do desenvolvimento tecnológico, as indústrias tendem a fazer com que os seus maquinários sejam mais utilizados por robôs e isso não deixam de contratar. E isso é o dinheiro, isso é a indústria 4.0. E é uma preocupação do sindicato. É uma preocupação do sindicato. Da automação, não somos contra a automação, pelo contrário, a gente sabe que o mercado exige isso, mas a gente tem que tomar uma certa medida de cuidado para que realmente a mão de obra seja considerável. E a gente tem uma preocupação com isso. A gente vai a mais um rápido intervalo e na volta, lógico, vamos falar mais de Pindamonhangaba, algumas ideias que o Vela possa nos passar sobre o pensamento dele para um futuro da cidade. Então, um rápido intervalo, não saia daí, daqui a pouquinho tem mais Conexão RVC, nós voltamos já já. Nós estamos de volta com o Conexão RVC, o seu programa de política. Esse ano é ano de eleição, hein, gente? 2020, vamos às urnas, eleger prefeitos, vereadores e sempre o Conexão RVC trazendo personalidades para bater um papo com a gente. Hoje o meu convidado é Erivelto Vela, pré-candidato do PT à Prefeitura de Pindamonhangaba, foi candidato a deputado nas últimas eleições e é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba. Presidente dos sindicatos metalúrgicos de Pinda, Moreira César e Roseira, é isso? Isso. São as três cidades. Três cidades. Moreira César, que eu acharia é o polo de indústrias, né? De Pindamonhangaba, está lá, né? Sim, Moreira César, na verdade, ela começa ali após a Confab Tubos, na divisa entre o Feital e a Cidade Nova, já é Moreira César, e ali, depois da Alcoa, já é Moreira César. Se a gente pegar um orçamento só de Moreira César, é um orçamento interessante, né? Em razão das indústrias. Sim, que estão ali. Não tenho realmente, de fato, né, esse número concreto. Mas é um peso grande. É um número muito, muito relevante o orçamento que as indústrias trazem em relação a imposto para Pindamonhangaba, né, e Moreira. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre Pindamonhangaba, ou propostas ou ideias que o Vela tem para o futuro da cidade. Vamos pegar já o gancho da questão do emprego, que a gente estava falando no final do bloco anterior. O que você pensa em relação a isso? A incentivar o emprego, a manter as pessoas no emprego, incentivar o primeiro emprego, o que dá para fazer? Reinaldo, Pindamonhangaba está muito carente em relação a novas indústrias. A atual gestão, ela trouxe uma indústria que é localizada aqui no distrito industrial na entrada de Pinda e ela gera pouco emprego. E a gente vê aqui uma demanda muito grande. Pinda tem muita mão de obra, porém falta indústria. Teve um prefeito lá atrás, o João Bosco Nogueira, ainda, graças a Deus vivo, um cara muito íntegro, um cara muito correto, e ele foi fundamental para o desenvolvimento de Pinda no seu período, com a vinda da Vilares, que hoje é Gerdau, com a vinda da Alcão, hoje Novelis, com a vinda das Confabs, e isso deixou Pinda em um outro patamar.
E eu creio que Pindamonhangaba realmente necessita de grandes indústrias. Deve-se apresentar projetos, deve-se apresentar proposta, devemos realmente ir até São Paulo e buscar, conversar, dialogar, deixar a nossa cidade mais atrativa. Isso como é que, indústria. para o telespectador entender, como é que funciona isso? Vai atrás do dono da indústria, ou do grupo que administra essa indústria, oferece as condições da cidade, tem algum tipo de indústria que de repente é mais atrativa aqui para Pindamonhangaba? Como é que se consegue trazer uma indústria? Reinaldo, eu durante esses 10 anos que eu estive à frente do sindicato, eu fui muito, mas muito até o prédio da Fiesp. O prédio da Fiesp na Avenida Paulista, participar das negociações coletivas lá junto ao sindicato patronal. E lá, graças a Deus, eu sou um cara que eu consigo fazer uma relação muito rápida e eu me aproximei de muitos empresários. Tem uma proximidade de muitos empresários que ali nos bastidores falam como que é Pinda, qual a minha relação com a gestão, com a administração da cidade, né? Eu, nos últimos anos, não tenho uma boa relação com a administração. E lá, realmente, as indústrias, no segmento específico aqui, metalúrgico, siderúrgico, passa pela Fiesp. Tem o Desenvolve São Paulo, que pode ir lá articular, conversar, mostrar projeto para realmente que seja atrativo para que indústrias venham para a cidade. E o que eu sempre peço, é lógico, cada emprego é um emprego, mas a vinda de uma indústria tem que ser uma indústria grande. Eu sei que o setor automobilístico hoje tem uma tendência muito forte para ir para o Nordeste. Eu sei que realmente tem uma dificuldade, que o atual cenário, o atual momento do Brasil não é dos melhores ainda. Esperamos que melhore, mas realmente devemos atrair grandes indústrias, que elas venham em Pindamonhangaba, gerem emprego e permaneçam em Pinda. O que eu tenho visto ultimamente aí são indústrias que ganham um incentivo, usufruem aí dos impostos, dos ICMS da vida aí, fecha a porta e vai embora, não tem compromisso com a cidade. Seria isenção de impostos e adoção da Isso, área. dá para ser conversado várias e como várias situações. Eixo Rio-São Paulo, acho que é atrativo para muitas empresas. Eu creio que Deus fez a dedo a nossa cidade. Ela é próxima de São Paulo, próximo do Rio, próximo do litoral, próximo do porto, próximo aqui de uma cidade muito forte no ponto de vista turismo, que é Campos do Jordão. E a Via Dutra corta aqui. A maior riqueza do país passa aqui. Está fácil. Por Pinda. Está fácil trazer. E eu tenho certeza que essa experiência, essa amizade, e é lógico, com uma equipe muito forte ali para fazer Pindamonhangaba desenvolver, eu tenho as portas abertas não só no Desenvolve São Paulo, mas como lá no prédio da Fiesp, junto ao setor patronal, para poder trazer, atrair e mostrar que Pindamonhangaba não é apenas uma cidade com um nome comprido, é uma cidade interessante que tem um povo trabalhador que realmente necessita de grandes empresas. Estou conversando aqui com o Erivelto Vela, vamos correr um pouquinho aqui no nosso bate-papo para dar tempo a gente falar bastante coisa agora sobre a cidade, né? A administração, que você pensa, reduzir o número de secretarias, aumentar, criar alguma secretaria diferente, o que dá para fazer em relação a isso? Olha, o plano de governo a gente está montando. Tá. A gente pega as boas experiências de diversas cidades, a gente vai realmente copiando. O que é bom a gente copia, a gente ouve, a gente acompanha aí a demanda da população, o que realmente é necessidade em Pindamonhangaba. A gente está criando o nosso plano de governo junto com uma equipe, né? E eu vejo que, como foi dito, ouvir as pessoas realmente é necessário. A gente tem ali feito um plano de governo muito forte. Agora, Pindamonhangaba, nessa atual gestão, também volto a dizer que o atual cenário não é dos melhores para atrair investimento, para ir até Brasília, até o Estado, até o governador, para buscar recursos para a cidade, não está no momento bom, mas eu vejo que o primeiro ano, o segundo ano, o atual prefeito falhou. O atual prefeito, junto com a sua equipe, que ela se tornou ainda maior, talvez em recursos, não em números, mas ele manteve a sua grande percentual lá de pagamento de funcionalismo muito excessivo, mas no terceiro ano ele começou a executar e agora está lá, realmente inaugurando, que realmente faz parte da gestão de toda a cidade. Pega o mandato, joga toda a culpa no ex-prefeito,
fala que a cidade está falida, no segundo ano começa a planejar e inicia-se algumas obras, passa o terceiro ano fazendo obras, para que no meio dele comece a inaugurar e comece a deixar a cidade bonita, a cidade enfeitada. Eu creio que é uma política ultrapassada, essa política realmente já passou, não dá mais para a gente tolerar, né? Eu creio que a população realmente tem acompanhado e a população está muito mais atenta. Quais os principais pontos que você acha que dá para fazer alguma coisa diferente, só para a gente já estar na reta final aqui do Conexão, para mudar? O calcanhar de Aquiles, o que tem que mexer na cidade? Saúde ainda tem muita coisa para fazer, tem as UPAs que foram aí, propostas que foram aí, que tornaram-se realidade, deve inaugurar, deve implementar. O emprego realmente é primordial, deve atrair novas indústrias e grandes indústrias para Pindamonhangaba. E o que eu disse, ouvir o povo, ir até o povo, entender as necessidades do povo. Tem que gostar de gente, tem que realmente tocar, tem que sentir, tem que saber o que eles pensam e principalmente saber o que eles pensam a gente sabe para poder realmente fazer. Preparado para caminhar bastante? Saliva, suor e sola de sapato. Realmente a gente vai andar muito, vamos conversar, vamos debater. Eu tenho certeza que no dia 5 de outubro aí a população vai realmente escolher o melhor para Pindamonhangaba. Seja eu, seja outro candidato, mas eu tenho certeza que quem for eleito deve realmente fazer a diferença e deixar a nossa cidade de Pindamonhangaba realmente muito melhor do que ela é hoje. Tá certo. Agradeço aqui a presença do Erivelton Vela. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço. Importante a presença de mais um pré-candidato conversando com a gente, para você entender um pouco mais, né, o pensamento de cada um, enfim, para você fazer a sua escolha no mês de outubro. Vamos às urnas eleger prefeitos e vereadores. Erivelton Vela, pré-candidato do PT. Ele foi o nosso convidado de hoje e, lógico, sempre a gente vai trazer grandes nomes aqui da nossa região, seja de Taubaté, Pindamonhangaba ou outra cidade, para conversar com a gente, para mostrar suas propostas, falar dos seus planos, enfim, para acrescentar conhecimento para você que vai às urnas neste ano escolher os seus candidatos. Prefeitos e vereadores, é uma eleição que dá gosto de acompanhar e a RVC está saindo na frente. Obrigado por nos acompanhar mais uma vez e até o próximo Conexão RVC. Até lá.